Existe um momento em que o céu se aproxima para falar com a alma. E talvez seja exatamente agora que uma mensagem profunda está sendo sussurrada ao seu coração. Pare de se preocupar não é apenas uma frase, é um chamado. Um convite para liberar o medo, abandonar a necessidade de controle e despertar para algo que transcende a lógica e o tempo. Você pode estar em busca de respostas, tentando compreender o motivo de tantas lutas e esperas. Mas e se tudo isso fosse apenas um preparo silencioso para algo que já está prestes a acontecer? Vamos caminhar juntos por palavras que não são só para ouvir, mas para sentir. Vamos olhar para dentro, onde o plano divino já habita e está sendo construído com precisão e amor. Este texto não traz promessas vazias, mas uma verdade capaz de transformar a sua visão sobre o sucesso, a fé e a sua própria vida. Se esta mensagem chegou até você, saiba que está pronto. Há momentos em que a vida parece silenciosa, como se o céu estivesse em pausa. Mas e se esse silêncio for, na verdade, um chamado? Nada acontece por acaso. Nada. Especialmente quando uma mensagem como esta encontra você. Quando o coração reage a certas palavras, é um sinal de que sua alma está captando algo que a mente ainda não entende. O tempo certo de Deus não está no relógio, mas no seu despertar interior. Deus fala de forma sutis. Às vezes, é uma mensagem que surge no instante exato em que você pensou em desistir. Outras vezes, é aquela sensação que não o deixa em paz, aquela inquietação que parece impulsioná-lo para um caminho diferente. Se você está lendo isso, saiba, você não está atrasado nem adiantado. Você está pronto. A semente daquilo que precisa florescer já existe dentro de você. É por isso que você está aqui. Você foi convocado. Não é um exagero. É um chamado divino para lembrá-lo de que você não é um erro, não está perdido e nunca esteve sozinho. Chegou o momento de prestar atenção ao que está surgindo dentro de você, porque o plano divino sempre começa com um sussurro que muda a direção. Ansiedade é a fé invertida. A ansiedade é a fé no fracasso. A preocupação com o futuro rouba a vitalidade do presente. Quando você vive projetando os piores cenários, o seu coração passa a se comportar como se já estivesse em guerra. Na essência, é uma oração ao contrário, é a crença de que algo vai dar errado. O medo cria imagens mentais tão poderosas quanto a fé, mas na direção oposta ao que Deus deseja para você. As Escrituras nos lembram: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Cada vez que você tenta controlar o futuro, está duvidando do plano divino. E a dúvida é o oposto da fé. Basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, seu único compromisso é com o agora. Um agricultor planta com fé, sabendo que a colheita virá no tempo certo. Essa confiança alinha a sua alma com o ritmo celestial. A ansiedade financeira, o medo de não ter, o receio de falhar, tudo isso se fortalece quando você perde o foco. O reino de Deus não se manifesta no amanhã, mas no agora. A evolução espiritual e material começa com a entrega e a confiança no processo. Deus não falha, mas você precisa parar de alimentar pensamentos que sabotam o que Ele já iniciou em você. E quando você solta essa preocupação, algo maior começa a se mover. O poder da confiança. A preocupação não altera o futuro, apenas rouba a sua paz do presente. A mente muitas vezes cria tempestades que nunca chegam. A preocupação é como pagar juros por uma dívida que talvez nunca exista. Ela não muda o que está por vir, só enfraquece quem você é agora. A sabedoria divina só flui em corações que sabem esperar com fé e descansar com confiança. Você não precisa de controle, precisa de confiança. O desejo de controlar tudo é uma armadilha disfarçada de responsabilidade. Mas o excesso de controle revela medo, e o medo é a ausência de fé. Quando você tenta forçar os caminhos, fecha as mãos para o que Deus quer lhe dar. A verdadeira entrega começa quando você solta o volante da ansiedade e permite que o plano divino se revele, passo a passo. A confiança se fortalece no invisível. Não é sobre ver, é sobre crer. Se Deus cuida dos pássaros com tamanha perfeição, imagine o quanto mais Ele não cuidaria de você, que tem uma missão e um chamado eterno. O problema é que muitos vivem como se Deus estivesse atrasado, quando, na verdade, é o coração que está impaciente demais para perceber os sinais. O controle é uma ilusão, a confiança é o poder. Quando você planta uma semente, você a rega com disciplina, acredita em silêncio e espera com paz. O crescimento segue o mesmo princípio. Aquele que confia permite o tempo sagrado da colheita. Deus já está agindo, só precisa que você confie o suficiente para parar de tentar comandar o que só Ele pode conduzir. Desapego, a chave para a abundância. Desejar demais é colocar algo em um pedestal, e isso o afasta do que você tanto quer.
Existe uma linha tênue entre o desejo ardente e o apego. O primeiro o impulsiona com propósito, o segundo o aprisiona em uma ansiedade disfarçada de ambição. Quando algo é colocado em um pedestal, a mente opera em um modo de escassez, como se aquilo fosse a única chance de ser feliz. Onde há escassez, há medo. Onde há medo, não há fé. O apego é resistência, e tudo a que você resiste persiste. O desejo, quando alinhado com a fé e a ação, gera resultados. Mas se esse desejo se torna uma obsessão, ele perde sua força criativa. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. O fluxo da fé exige leveza, não desespero. A prosperidade surge da confiança no processo, não do desespero pelo resultado. Os apegos emocionais e materiais criam bloqueios profundos. Eles nos fazem crer que só seremos completos depois de algo, mas a alma já é completa agora. A provisão divina já foi liberada, mas ela não chega a corações que estão ocupados demais tentando controlar tudo. Solte o que o oprime. O que é seu por missão e propósito não será perdido. O desapego é o espaço onde a abundância se manifesta. O reino de Deus está em você. Muitos passam a vida buscando fora, por respostas, sinais, confirmações. Mas a verdade é clara, o reino de Deus está dentro de vós. Não é uma promessa distante, mas uma consciência desperta que reconhece a divindade já operando no agora. Quem vive buscando fora se esquece do poder que carrega no próprio espírito. É por isso que tanta gente vive exausta, tentando conquistar e provar, quando o verdadeiro tesouro está no silêncio interior. É dentro de você que reside a paz que supera o caos. É dentro que o cuidado de Deus sussurra as direções. Quando você acessa esse espaço sagrado, tudo muda. Você começa a agir com sabedoria, foco e clareza. A ansiedade perde força, porque a alma encontra repouso. Pare e sinta. Respire. A presença de Deus não precisa ser procurada, ela precisa ser percebida. Quando você reconhece que já carrega o reino, entende que não lhe falta nada. E então, em vez de correr atrás das coisas, você começa a atrair tudo aquilo que ressoa com a sua essência. A fidelidade nos pequenos passos. Existe um tipo de cegueira espiritual que leva muitos a ignorar os pequenos começos. Eles esperam a porta escancarada, mas não dão valor à maçaneta. O plano de Deus quase sempre começa como uma semente pequena, discreta, mas cheia de poder. A alma que entende isso para de esperar o espetáculo e começa a cultivar o que já tem nas mãos. É aí que o invisível começa a ganhar forma. Muitos pedem por um milagre, mas ignoram o processo. A colheita não é mágica, é consequência. A prosperidade que você deseja pode estar disfarçada de uma ideia simples, de uma habilidade natural ou de uma oportunidade que parece pequena demais para ser notada. Mas quando você planta com fé e cuida com disciplina, a semente se torna árvore e a árvore dá sombra e fruto. Tudo já está em você, mas precisa ser reconhecido. Olhar com olhos espirituais é enxergar valor onde o mundo vê pouco. É como o jardineiro que não julga a terra seca, porque ele confia na chuva. A fé é isso, a convicção de que o que Deus colocou em você tem um destino certo, mesmo que agora só exista no terreno da imaginação. A fidelidade no pouco o prepara para o muito. Muitas conquistas grandiosas começam com o pouco que quase ninguém valoriza. Há uma sabedoria divina em ser fiel ao que se tem agora. Quando você honra o que já está em suas mãos, mesmo que pareça insuficiente, você está dizendo ao universo, estou pronto. E Deus responde à fidelidade com expansão. A prosperidade não nasce do que você não tem, mas do que você faz com o que já recebeu. Você já foi escolhido. A sua missão de vida não é algo que começa em um futuro distante. Existe a ilusão de que o propósito está em um lugar distante, em um momento ideal, em uma versão futura de si mesmo. Mas a missão de vida não é um destino, é um estado de ser. Ela já começou. Ela acontece no agora, com os recursos que você tem, com a realidade que você vive, com a fé que consegue acessar hoje. Você é a missão, e o mundo precisa do que você carrega. Esperar pelo momento ideal é uma forma sutil de procrastinação espiritual. Deus não o chamou para ser perfeito, mas para ser fiel. E a fidelidade começa com um passo. Às vezes, é uma palavra dita com coragem, um gesto de generosidade, uma decisão firme diante do medo. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais clareza. A clareza de que o chamado não é uma agenda futura, mas um despertar interior. Quantas oportunidades você já ignorou por acreditar que ainda não era a hora? E se a hora for agora? A vida espiritual não é construída em grandes marcos, mas em pequenas obediências, e são essas pequenas escolhas, feitas com intenção,
que constroem a rota para a plenitude. Deus não erra nos detalhes. Se Ele o posicionou onde está, é porque algo divino já está acontecendo, mesmo que você ainda não o perceba. Uma história simples revela uma grande verdade. Um peixe inquieto nadava de um lado para o outro, perguntando a todos onde ficava o oceano. Até que outro peixe mais velho respondeu: "Você já está nele." Assim também é o ser humano que muitas vezes busca por algo fora sem perceber que já vive mergulhado naquilo que busca. A paz que supera o caos. A maioria das pessoas vive identificada com o que vê no espelho, o corpo, a roupa, o status. Mas você é muito mais que isso. A sua essência é espiritual. O corpo é a ferramenta, não a sua identidade. A sua alma é eterna, cheia de sabedoria divina, pronta para se manifestar através de você. E quando você vive com essa consciência, tudo muda. O espírito vem antes da matéria. Tudo o que você manifesta no mundo físico já foi gerado no invisível, nos seus pensamentos, na sua fé, na sua energia. É por isso que o que você alimenta no invisível se revela no visível. Quando você vive a partir da alma, o medo diminui, a ansiedade cede, e o foco se alinha, porque você para de correr atrás de validações externas e começa a ouvir o que o silêncio de Deus já vem dizendo há tempos. O seu chamado não vem de fora, ele pulsa em você desde sempre. A fé verdadeira não se mede pela ausência de problemas, mas pela paz que permanece no meio deles. Muitos pensam que ter fé é viver sem conflitos ou dificuldades. Mas a fé verdadeira se revela quando, em meio ao caos, o coração permanece firme. Não se trata de evitar a tempestade, mas de atravessá-la com a certeza de que ela também faz parte de um plano maior. A fé é a âncora invisível da alma. A paz interior é um dos maiores sinais de crescimento. Não é passividade, é confiança ativa. É saber que, mesmo sem entender tudo, Deus já está agindo. E quando essa paz se instala, você para de brigar com a realidade e começa a transformá-la. Não porque tudo ficou fácil, mas porque algo em você se tornou mais forte que as circunstâncias. O poder de viver no agora. Existe uma confiança nas crianças que os adultos esquecem com o tempo. Elas não planejam o amanhã com medo nem calculam riscos com preocupação. Elas simplesmente vivem. Confiar em Deus como uma criança é voltar a um lugar de entrega pura, onde o coração acredita antes mesmo de entender. Voltar a ser como criança é se abrir para o cuidado divino com liberdade. É olhar para o céu e saber que será sustentado sem precisar de provas. Você não precisa de aprovação externa para viver seu propósito. Quantas vezes você deixou de agir por medo do que os outros pensariam? Essa busca por aprovação é um bloqueio mental. Mas a verdade é simples e libertadora: Deus já o aprovou. O chamado que Ele colocou em você não depende de curtidas, elogios ou aplausos. Propósito é convicção interior, não validação externa. Você foi capacitado com tudo o que precisa. O problema é que, ao esperar que os outros vejam seu valor, você se esquece de enxergar o valor que Deus já declarou. Se Ele o escolheu, é porque algo grandioso foi plantado em seu interior. A missão que pulsa em sua alma não foi dada a mais ninguém. O que você está deixando de viver agora por acreditar que sua felicidade está no futuro? Essa pergunta é um espelho. Ela não busca respostas prontas, mas revelações internas. O plano de Deus não começa quando tudo estiver perfeito. Ele começa quando você estiver presente. O agora é tudo o que existe. É nele que sua fé se expressa, sua entrega se aprofunda e sua alma se alinha. A presença é o ponto de encontro entre você e Deus. A abundância, a sabedoria, a paz, o chamado, tudo se manifesta no agora. Esperar pelo futuro é adiar o que já está disponível em forma de decisão. Chegou a hora de viver com intenção, de escolher a confiança divina em vez da preocupação, de soltar o controle e abraçar o propósito. Agora é o tempo, agora é o lugar. Sua realidade começa a mudar quando você decide confiar no silêncio de Deus mais do que no barulho do medo. Quando você escolhe viver a sua missão no agora, mesmo sem garantias ou aplausos. Não espere mais. A abundância, a paz, a clareza e a sabedoria divina já estão à sua disposição, mas exigem de você uma entrega real. Solte a comparação, solte o medo, solte a dúvida. Você está sendo chamado a viver com mais propósito, mais coragem e mais confiança. Tudo começa agora.